Bom, bom dia, pessoal. Bom dia, professora. Vamos lá, né? Para o nosso terceiro encontro, né? No último encontro aí, a professora estava ausente, a professora retornou. Falei para vocês que ela ia voltar, ela não nos abandonou. A professora precisou fazer um afastamento aí, né? Mas está tudo certo. Eu conversei com ele, tivemos aula na terça-feira já, de biologia, professora... eu conversei com ele, já expliquei a situação. Já voltou, já voltou antecipadamente. Legal, que bom. Pessoal, então vamos lá, né? A gente conversou no último encontro, né? Eu pedi para vocês uma atividade bem simples, né? Era basicamente vocês apenas fazerem como se fosse um relatório. Eu pedi para vocês de forma escrita ou gráfica, enfim, o que fosse possível, né? Dentro desse cenário atual, vocês dissessem para a gente, para mim, para a professora, né? Colocar quais seriam os próximos passos que vocês estão visualizando que vocês precisavam fazer para o projeto de vocês. O fato é que existia bastante perguntas, né? O que nós vamos precisar fazer, o que nós temos que fazer, né? Eu tive um encontro, eu não sei se a professora pôde participar do encontro que a gente teve para discutir o TCC dos meninos. Eu não lembro, professora. A professora estava? Acho que não, né? Você fala a reunião do curso que nós tivemos sobre o TCC? Tá. Isso. Sim, essa eu já estava. Acho que foi a primeira reunião que eu participei. Estava, né? Que estava a professora Regiane e tinha mais alguém que a gente estava definindo. Eu não me lembro agora, eu estou com a cabeça tão doida, mas eu lembro que nessa reunião, e pode ser uma pergunta, não sei se já foi respondido para vocês, com relação ao que vocês vão fazer de TCC, né? Eu acho que naquele momento lá, não sei se já foi formalizado para vocês, a gente acho que vai pedir um documento, vai pedir um artigo para vocês, tá? Eu não me lembro agora exatamente a quantidade de páginas, né? Mas acredito que deve estar variando aí de 5 para 10 páginas, alguma coisa assim. Se a professora lembrar, me corrige, né? Mas basicamente eu acho que alguns andaram perguntando, né, o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer, professor? Tá difícil, tá complicado, né? Então, a gente tá meio que pensando nesse sentido, tá bom? Então, até para tranquilizar vocês, ok? Então, inclusive, alguns de vocês já devem estar conversando com os orientadores, né? Não sei se isso está sendo feito. Vocês estão entrando em contato com algum orientador, alguma coisa assim? Se alguém puder colocar alguma coisa aqui no chat. Se a professora também quiser complementar essa conversa. Flávio, que eu me lembro, assim, né, do que a gente conversou aquele dia, ficou definido realmente, né, que o pessoal, que a estratégia seria a escrita dos artigos, né, porque é o que é mais viável de forma remota, né, para a gente fazer do que protótipos ainda, né? Mas eu acredito que agora, na etapa do Projeto Integrador 2, entra no terceiro ano, a busca pelo orientador, ela vem depois, né? No quarto ano depois, né? É verdade, né? Elas vão passar ainda, né? A gente não falou sobre o TCC, é verdade. A turma que está buscando orientador é a do quarto. Tá, né? Perfeito. Mas, de qualquer forma, o que a gente conversou bastante nessa reunião foi desse caminho ser construído, né? Do Projeto Integrador 1 para o 2 e para o TCC, né? Como se fosse uma coisa meio inicial. Exatamente. Seria o ideal, né? Sequencial. Pelo menos lá no final do ano a gente ter um artigo, mesmo que então, embora a gente não tenha falado diretamente sobre o TCC, muito provavelmente a maioria dos projetos que vocês vão finalizar como projeto integrador, eles vão dar origem aos TCCs o ano que vem, né? Isso, que a gente quer trabalhar com o projeto, né? Porque para o ano que vem vocês começarem alguma coisa nova. Não ter esse retrabalho, né? Não ter o retrabalho. Não, legal. A professora recuperou aí, que eu tô com um monte de coisa e às vezes as coisas acabam se misturando. Bacana. O pessoal fala...
Tá difícil. Aqui o pessoal falou, a gente não falou sobre o TCC ainda, que eu me lembro, a Maria Eduarda colocou aqui, o Luiz Otávio, não, legal, tá. Bom, vamos então vamos então pontuar o seguinte, com relação à atividade que eu tinha pedido, que eu e a professora postamos lá no Moodle, no último encontro, na última aula, que foi acho que dia 14/4, se não me falha a memória, mas alguém está com dificuldade para fazer essa tarefa? Todo mundo, porque a data de entrega dela é hoje, né? Se não me engano, ela está com data, inclusive, para ser entregue às 11 da noite, né? Uma coisa, isso mesmo. Não estou vendo o horário aqui. Eu vi que 14 já foram Não, eu vi entregues. aqui que ela tem 15 horas, tem 15 horas ainda, é isso mesmo, ó. Data de entrega, 5 de maio de 2021, 23h59, né? Por que eu estou perguntando? Se tiver dúvida, né? Então, por que eu estou perguntando? Porque essas atividades que nós estamos pedindo, elas vão compor a nota desse bimestre, tá? Então, tem essa, eu com a professora, a gente colocou mais uma hoje lá, bem simples também, mas no sentido sempre de estar organizando esse trabalho, né? Porque a gente entende que esse momento da gente tá longe, tá difícil da gente coordenar esses trabalhos junto com vocês, e consequentemente, vocês também estão tendo dificuldade de coordenar esse trabalho. Então, por isso que parece que a gente está pedindo coisas iguais, mas com ideias diferentes, para tentar facilitar aí essa organização, que, diz de passagem, não é fácil, tá? Então, bom dia, Petra. Então, se alguém tiver dúvida, poxa, professor, eu fiz... Não, eu fiz. Ah, não, eu não entendi nada, né? Então, seria legal que vocês aqui manifestassem isso para a gente poder falar mais sobre isso, para deixar claro, né? Mas basicamente era para vocês construírem um texto. Olha, até o momento eu fiz isso, eu pretendo fazer isso, porque eu quero chegar nisso, né? Aí eu dei a opção de vocês poderem fazer um protótipo, onde vocês poderiam, inclusive, o protótipo ele ajudaria vocês, inclusive, a vocês entenderem o panorama um pouco maior do que vocês querem. Então, sei lá, você criava uma tela inicial do seu software, por exemplo, aí com o botão, sei lá, vai ter um botão embaixo chamado cadastro, que quando eu clicar nesse cadastro, ele vai para outra tela, aí eu mostro no meu desenho, eu pego essa tela 1 aqui, a hora que clica no botão, tem uma setinha que vai para outra tela, e a outra tela tem lá o cadastro do cliente, por exemplo, nome, e-mail, CPF, data de nascimento, e aí você ali embaixo tem o cadastrar, né, confirmar, enfim, coisas desse tipo, né? E, evidentemente, a hora que eu e a professora a gente for estar olhando, a gente vai ver, aqui ficou um pouco confuso, e aí a gente pede para você dar uma ajustada, a gente faz uma crítica em cima disso. Mas lembre-se, a gente só vai conseguir fazer crítica se você conseguir entregar alguma coisa para a gente. Se a gente não tiver nada palpável, nada para a gente poder avaliar, a gente não consegue fazer a crítica e, eventualmente, a gente não tem como fazer uma avaliação de mais qualidade, tá? Então, seria legal, se alguém teve dificuldade, né, que fale aí para a gente. Bom, eu imagino que todos aqui, acho que está tudo certo, né, não teve problema nenhum com isso, né? Inclusive, era para entregar o grupo, né, que está fazendo um trabalho ali, né, era para fazer com base nesse grupo. Então, tá bom. Então, acho que tá tudo em ordem aí. Deixa eu pegar aqui uma atividade que eu com a professora estamos imaginando aqui, que a gente solicitou para vocês. Hoje, inclusive, a gente colocou lá no Moodle. Deixa eu abrir ela aqui e compartilhar com vocês. Não abriu? Não abriu por quê? Espera aí que tá abrindo. Aqui, legal. Deixa eu compartilhar aqui. Agora foi, 2 vezes. Deixa eu compartilhar com vocês. Acho que deve estar aparecendo aí para vocês a tela.
Se vocês puderem me dar um toque aí, se vocês estão vendo a tela. Tá aparecendo. Tá aparecendo? Maravilha. Então, vamos lá. A ideia, então, pessoal, eu dividi essa ideia aqui com a professora. A gente, no primeiro momento, chamou de mapa, mas a gente pode evoluir isso daqui para sei lá, amanhã. Pode ser que amanhã ou depois, eu com a professora, quando formos ministrar novamente essa aula aqui, a gente pense num nome um nome diferente. Mas, de acordo com esse momento, foi o que a gente tinha para hoje, né? Mas vamos lá. Então, a ideia, a gente colocou, eu com a professora, a gente colocou aqui 4 etapas, 4 passos, que seria interessante até para vocês estruturarem melhor esse projeto e, evidentemente, quando vocês forem falar conosco ou a gente pedir mais informações disso, vocês terem um pouco mais de detalhamento para passar para a gente. Então, aqui é um exercício de autoconhecimento do projeto de vocês, tá? Então, o que a gente bolou aqui? Nessa primeira pergunta aqui, a gente pensou em pedir o seguinte, olha, ideia principal do projeto. Então, a gente quer saber aqui qual é o cerne, qual é o core, né? Qual é a espinha central do projeto de vocês. Eu sei que vocês já falaram isso para a gente, mas a gente quer, de novo, exercitar esse processo de autoconhecimento do projeto. Então, o que a gente gostaria? Gostaria que vocês, de forma bem resumida, escrevessem aqui o que trata do projeto de vocês. O meu projeto trata de, sei lá, é um jogo, né? Um jogo de regra de 3, por exemplo. De 3. É uma propriedade lá da matemática. Não, meu projeto, ele vai identificar, sei lá, questões de física, né? Sei lá, de repente você gostou da disciplina de física, disciplina de química, né? Então, aqui eu estou dando várias ideias. Na verdade, vocês já têm essas ideias, né? Então, a gente queria que vocês, de forma bem resumida, sei lá, no máximo 3 linhas, 4 linhas, para menos disso, vocês pudessem contar para a gente a ideia central do trabalho de vocês. Por que isso? Porque no próximo encontro, eu com a professora, a gente vai começar a falar um pouco de empreendedorismo e vai começar a falar de startup. E aí vai ter um conceito lá de startup, basicamente uma das propriedades do conceito de startup é que você trabalhe a ideia do seu projeto de forma muito simplificada. Por quê? Porque esses insights de startup são um encontro onde as pessoas apresentam os seus projetos, né, suas ideias, só que não existe, não tem um tempo assim de 10, 15 minutos. Normalmente o cara tem de 3 a 5 minutos para expor a ideia dele, tá? Então, é um exercício para vocês também exercitarem de forma rápida o que vocês estão falando, do que vocês estão dizendo. Porque se vocês tiverem embaraços para explicar o que vocês estão querendo fazer, é porque tem alguma coisa errada. Vocês não sabem ainda muito bem o que vocês querem do projeto de vocês, tá? Então, em cima daquilo que vocês já definiram, a gente quer exercitar essa habilidade de vocês explicitarem o trabalho de vocês, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. O item 2 aqui, ele é basicamente vocês indicarem quais são as disciplinas que estão envolvidas no projeto de vocês. Então, por exemplo, tem matemática? Tem matemática. Então, tem aqui matemática. Ok. Tem física? Tem física. Ok. Tem química? Tem química. Né? Sei lá, tem língua portuguesa? Portuguesa? Ok, legal. Mas não basta dizer apenas, né? Não basta dizer apenas que tem essas disciplinas. Nós queremos saber também como, de que forma, né? Essas disciplinas estão relacionadas no seu
projeto. Então, por exemplo, eu com a professora, a gente tentou colocar aqui algumas questões aqui para ajudar vocês a responder isso, né? Então, por exemplo, disciplina 1. Essa disciplina se relaciona, interage com o projeto, pois a ideia é desenvolver cálculos matemáticos de regra de 3. Legal, perfeito. Então, você vai colocar ali matemática, 2 pontos. A matemática vai se relacionar com esse projeto, pois o mesmo se trata de um jogo que vai desenvolver regra de 3 nas crianças de 2 a 5 anos, não, Flávio, tem que ser um pouquinho mais alto, né? Um pouquinho, uma idade escolar mais elevada. Mas, enfim, quero saber isso. O meu projeto, ele envolve língua portuguesa. Bacana, né? Então, a língua portuguesa vai entrar aqui no sentido da pessoa ler o texto e, a partir dessa interpretação, dessa concepção textual, ela vai construir a estrutura matemática, por exemplo, tá? Vai ter química. Então, a química aqui vai ser usada para explicar o processo que acontece de uma reação química. E aí, evidentemente, a matemática, ela pode entrar aqui como disciplina também. Por quê? Porque quando você, de repente, se você for fazer um experimento de química, explicar um conceito de química, vai envolver um cálculo matemático, vai envolver uma razão, né? Uma regra matemática, uma estrutura matemática para explicar esse fenômeno. Vai ter banco de dados, ok. E o banco de dados vai servir para quê? Só que aí, eu com a professora, a gente separou aqui, Aqui, a gente tentou colocar, deixa eu grifar aqui, a gente tentou deixar aqui, do núcleo comum. Então, são as disciplinas das áreas do conhecimento do núcleo comum. Então, aqui, a gente deixou as disciplinas técnicas. Então, vai ter a tecnologia, então eu vou usar banco de dados? Ok. Então, eu vou usar o banco de dados para armazenar dados do jogador, né, desse jogo, desse site, dessa atividade, aonde eu vou registrar, eu vou guardar dados relacionados ao acesso dele, login e senha, por exemplo, eu vou guardar a pontuação que ele vai desenvolver durante esse jogo, por exemplo. Não, professor, eu vou trabalhar um site, né? Eu vou trabalhar um site onde ele vai discutir, por exemplo, se não me engano, aqui deve ter um grupo que vai falar sobre a violência, né, alguma coisa nesse sentido. Então, eu vou armazenar esses dados numéricos, vou armazenar numa base de dados. Não, eu vou armazenar ele numa planilha de Excel para que depois eu possa montar um gráfico, por exemplo. Então, coloca aqui, né? Então, a tecnologia vai ser planilha de cálculo? Ok, então eu quero saber. Vai ter uma planilha de cálculo ali que você vai fazer, vai usar basicamente para gerar um gráfico. Eu vou desenvolver um site, então eu vou usar HTML5, eu vou usar um framework. O que você vai usar? Vou usar PHP, né? Então, a gente quer que, de forma simples e bem resumida, vocês coloquem para a gente aqui essas tecnologias, tá ok? E, por último, né, a gente gostaria que vocês já começassem a trabalhar conosco, né, um cronograma do projeto de vocês, que até agora a gente não pediu, a gente faz parte da disciplina, então aqui segue também um insight, né, uma ideia de como vocês poderiam. Então aqui é uma descrição, né? Aqui é uma descrição, tá? Então, a gente colocou etapa 1, mas poderia ser, por exemplo, início, pesquisa bibliográfica, ok? Estruturação do artigo, né? Levantamento, pesquisa sobre o fenômeno de química. Eu vou fazer um projeto que vai buscar, sei lá, a reação atômica entre 2 átomos ou 2 componentes químicos. Posso estar falando um monte de bobagem aqui. Pesquisa sobre como funciona a reação química. Certo? Aquela reação química, tá ok? Pesquisa de como funciona, como desenvolver a regra de 3. Legal, coloca, tá? E aí você tem aqui, nesse lado aqui,
você tem o tempo, né? O tempo destinado, né? Destinado. Então, você tem aí o tempo que você vai dedicar a essa etapa. Então, você tem aí que que aqui na etapa 1, você vai dedicar o primeiro mês. Na etapa 2, você vai dedicar o segundo mês. E, por exemplo, aqui na etapa 3, você vai dedicar um mês e a etapa 4 vai ser em conjunto aqui com a etapa 3. Então, você vai desenvolver dentro do mesmo período. E assim por diante. Professor, quantas etapas eu posso ter aqui? Bom, aqui você pode ter várias. Eu recomendo que vocês façam esse cronograma, pense de cima para baixo e de baixo para cima. Pensa lá como do fim para o começo, do fim para o início, né? E aí você vai estabelecendo aqui, ó, o que a gente chama aqui de uns checkpoints, né? Alguns cheques aqui, ó, checkpoint, ok? E aí, esses checkpoints são coisas que você precisa fazer. Esses checkpoints, eles podem ser, em um primeiro momento, essas etapas aqui que devem ser desenvolvidas. E aí você vai estimar, olha, eu vou precisar de 2 meses para executar essa atividade. Ah, porque eu vou pesquisar uma tecnologia, um framework, e eu não sei usar muito bem isso aqui. Ah, eu preciso pesquisar direitinho como é que é aquela regra da língua portuguesa, porque o meu projeto tem a ver com identificar sujeito e verbo na frase. Então, peraí, eu preciso identificar exatamente qual é a regra sintaxe disso, a regra gramatical, para que eu possa transcrever isso no meu projeto. Então, sei lá, vai ter um tempo aqui, um tempo de pesquisa de como funciona exatamente a regra sintática desse processo que você quer desenvolver. Tudo bem, pessoal? Professora, se quer complementar alguma coisa? Que eu não estou vendo o chat, não sei se tem perguntas. Tá claro aí para vocês, então, pessoal? Tudo certinho? Vocês não estão me ouvindo, né? Eu estou com o microfone fechado, agora que eu vi aqui. Ah, pode falar, professora. Eu acho que é o seguinte, Flávia, é importante ressaltar para os meninos, né, o quanto a construção desse mapa que a gente chamou nesse primeiro momento, né, é fundamental até para vocês, não é só para nós, né? Porque às vezes parece que vocês têm na cabecinha de vocês aí muito claro o que vocês querem, mas aí a hora que a gente começa a pensar em todas essas questões que são necessárias, né, eu tenho que ter uma ideia central, clara, concisa, objetiva, né? Eu quero fazer isso, né? É importante, uma vez que é uma disciplina de projeto integrador, e o desejado é que se integrem, né, os conhecimentos da base comum com os conhecimentos da área técnica, identificar isso de forma muito objetiva, muito clara, né? Porque às vezes a gente acha, não, eu vou fazer, lógico que tem sempre alguma coisa da área comum envolvida. Tem, tá, mas tá claro para você o que está envolvido? Então, ao desmembrar o projeto de vocês em todos esses itens, né, listando disciplinas, é uma forma de vocês mesmos conferirem se realmente vocês sabem o que estão fazendo, né? E é o momento de aí já fazer as correções, né, de curso do trabalho de vocês. Então, só fazendo esse desmembramento mesmo mais fino, mais detalhado, como está proposto nessa atividade, é que nós como professores podemos ter certeza de que vocês já estão com o caminho traçado ou não, né? Não, ó, esse grupo aqui, eles não conseguiram enxergar muito bem quais as tecnologias que estão envolvidas. Para fazer o que eles estão propondo, precisa de mais coisa aqui. E aí a gente vai ajudando vocês com essa orientação, né? Então, façam com atenção, né? Esse cronograma, lógico, é um cronograma prévio, né? Ah, professor, eu propus uma coisa aqui que eu não sei se a gente vai conseguir seguir. Tudo bem, mas é um primeiro rascunho, né, desse cronograma.
É uma primeira visão. Nós vamos olhar depois, eu e o professor Flávio, para esse cronograma que vocês estão propondo, e aí a gente vai perceber, olha, para essa etapa aqui, eu acho que só nesse período ele não vai conseguir fazer, vai ter que fazer em mais um período, né? Então, é justamente para a gente poder orientar melhor o trabalho de vocês. Tá? É isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre as questões aí legal, colocadas. professor. É isso mesmo. Aí é importante, pessoal, que vocês entendam que ficou claro, né? Até porque esse processo a gente está colocando aqui no papel, mas esse processo, eu e a professora, nós faríamos isso, se a gente tivesse presencial, nós faríamos isso, né? Então, na verdade, nós faríamos isso de forma verbal, né, professor? Nós organizaríamos, pediríamos para vocês fazerem ilhas, né? Os grupos se organizarem ali em forma de ilha, e aí nós iríamos ali, em cada grupo, iríamos perguntar, legal, e aí, como é que está o seu projeto? Do que é o seu projeto? Seu projeto está assim? Nós faríamos isso, na verdade, em todos os encontros, nós iríamos resgatar esse feedback. Aí você ia falar, meu projeto é isso, né? Aí nós também iríamos lembrar, porque a gente também tem um monte de coisa para resolver, e aí nós iríamos sempre estar exercitando. Ah, legal, isso envolve essa e aquela disciplina, né, da área do conhecimento do núcleo comum, e legal. E como é que você está relacionando isso? Então, você está falando que vai ter a disciplina de língua portuguesa. Legal. E como é que você está relacionando isso? Qual é a participação da disciplina de língua portuguesa no seu projeto? E aí você vai fazendo esse exercício, né? Você vai fazendo esse exercício. E a mesma coisa com relação às disciplinas técnicas. Então, nós faríamos isso verbal, né? Ficaria muito melhor, porque vocês estariam explicitando isso verbalmente e ficaria algo até com mais qualidade. Como está difícil a gente, nesse processo, até por conta da comunicação ela ser muito fria, né? Esses encontros nossos são muito frios. Aqui cabe uma crítica também para vocês, que vocês participam pouco, né? Eu, pelo menos, tenho essa visão, tenho essa percepção, mas a gente entende que é complicado mesmo, essa hora, muitas vezes, enfim, tem todas as complicações que todos nós já sabemos, então é a forma que eu e a professora a gente encontrou de provocar vocês nesse sentido, tá? Então, é muito importante que quando vocês falam que está tudo claro, vocês colocam no sim, ok, perceba que vocês estão dando um feedback para a gente de forma positiva, tá? Então, a gente entende também que isso está chegando e que vocês estão absorvendo. Se isso não for verdade, se isso não está chegando redondo para vocês, vocês têm que se manifestar. Né? Vocês têm que falar, olha, professor, eu estou com dificuldade em entender isso, vamos tentar, eu e a professora, vamos tentar organizar aqui uma lista de coisas que vocês vão pontuando para que a gente possa ajudar vocês nesse processo, tá? Então, vocês também têm que assumir essa responsabilidade, que quando vocês estão colocando o sim aqui, vocês estão entregando para a gente uma informação que a gente tá tendo esse ponto de vista, tá? Porque de novo, vocês participam pouco, tá? Vocês falam pouco e vocês escrevem, mas a gente entende que é por conta de todo esse cenário que realmente é complexo, tá? Mas beleza. Vamos lá, então. Eu acho que, então, a gente pode partir aqui para uma outra questão, né, professora? Eu acho que a gente pode perguntar, então, de forma verbal aqui, ó. Eu gostaria, então, que cada um do grupo colocasse aqui no chat para a gente qual é o que vocês estão pretendendo fazer desse encontro até o próximo encontro nosso em relação ao trabalho de vocês. Então, eu vou fazer melhor. Eu acho que vai ficar mais legal. Eu acho que nós podemos aqui agora, professora, criar um fórum lá no Moodle, né? E que para que vocês escrevam de forma resumida, simplificada, o que vocês vão fazer, o que vocês querem fazer desse encontro até o próximo encontro. O que você acha, professora? Pode ser. Pode ser? Já vai começando a traçar. Já vai dando esse pitaco aí. Então, deixa eu achar aqui a disciplina, projeto integrador. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, que daí
Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, só um minuto. Deixa eu compartilhar a tela do meu computador, fica mais fácil. Então, estou aqui. Puxa, veio aqui e não veio, né, Flávia? Daqui a pouco, acho que aparece a tela aí para vocês. Já está aparecendo, sim. Já está aparecendo? Projeto integrador. Aí, então, eu vou colocar aqui uma atividade. Tem essa atividade de hoje, né? Está com prazo do dia 19. Vou colocar mais uma aqui. Opa! Deixa eu ver aqui o fórum. Onde está o fórum? Acho que está aqui no final. Espera aí que eu já vou achar. Está mais no começo, Flávio. Aqui, achei. É que eles mudaram, né, o desenho agora. Mudaram todo o layout dele. Eu tô me adaptando ainda. Eu vou colocar aqui, ó. Feedback do encontro. Feedback do projeto. Então, vou colocar aqui fórum 1. Vou colocar assim, tá? Então, vou colocar o primeiro fórum, que a gente pode fazer mais de um, tá? Então, por favor, aqui escreva de forma clara e objetiva, né? Quais os próximos planos para o desenvolvimento do projeto, do seu projeto. Ô, Flávio. Oi, pode falar, professor. Uma ideia enquanto você está fazendo aí, o que a gente pode falar. Fazer nesse fórum é cada grupo abrir um tópico de discussão, porque o fórum sim, tópicos, né? E pode ser. Fórum, ele ficar contínuo, o que você acha? Sim, a cada encontro, o pessoal vai lá e faz um registro rápido de que pé Sim, pode ser. Que é aquela conversa que a gente teria no tete-a-tete, né? Cada grupo abre um tópico, e toda aula vocês vão lá e colocam uma postagem. Olha, nós fizemos até aqui, a gente quer fazer até lá. Né? Porque é aquela conversa que a gente teria na prática com os grupos dentro de sala de aula. Onde é que você está? O que vocês fizeram da semana passada para cá, né? Vocês podem ir registrando no fórum uma espécie de diário mesmo, né? Como se fosse um diário do desenvolvimento do trabalho. Isso. É que vocês estão caminhando toda semana. Não, perfeito. Professora, o que você acha, então, aqui da chamada? Qual o próximo passo para o desenvolvimento do seu projeto, ou tem alguma outra sugestão? Como eu pensei nisso agora... Não, pode deixar assim, depois a gente melhora o texto, tá bom. Conforme a gente for fazer. Então, tá jóia. Então, aqui a disponibilidade, vou deixar a disponibilidade hoje, e aí a gente pode deixar isso aqui até dia 31 de dezembro. Pode ser? Porque aí eles vão alimentando cada isso. Dias, né? Que é quando a gente tem as aulas. Exatamente. A gente vai ter uma espécie de diário dos projetos aí. Assinatura, bloqueio, deixa eu só ver se eu me lembro aqui. Bom, esse negócio de criar grupo é eles mesmos que fazem, né? A hora que abrir, ele abre espaço para ter... tá bom, tá bom. Para cada um colocar uma... Tá, aí é legal, observação. Acho que é legal escrever o tema do projeto. Isso. Daí a gente vai organizando, né? Organização visual, certo? É só uma dica ali, coloca isso. Então, vamos ver, deixa eu dar um salvar aqui, vamos ver como é que ficou. Tarará, então tem aqui, e aí, ó, vocês vão... Ali, ó, acrescentar. Legal. Então, cada grupo acrescenta um tópico que vai ser o seu tema. Do seu grupo. Isso, e aí vai construindo a discussão, tá? Então, eu acho, pessoal, que a gente já poderia partir daqui, a gente já poderia deixar a gente já poderia finalizar a nossa aula aí com essa deixa para vocês, certo? E aí a gente aproveita e vai fazendo essas pontuações aí também, e que diga, a gente pode utilizar, inclusive, a participação. Nós, com certeza, vamos fazer isso, né? A utilizar a participação de vocês no fórum como meio também de avaliação.
tá? Com relação a isso, pessoal, ficou também claro aí a nossa ideia do que a gente gostaria de... essa ideia que a gente colocou do fórum para vocês? Professor, o meu grupo vai precisar do auxílio do sócio-pedagogia. Tá, ok. E das psicólogas? A construção do projeto... Peraí, deixa eu clicar aqui. Nossa, peraí. A construção do projeto. Podemos... Opa, tá subindo aqui. Podemos colocar essas áreas? Sim, não tenha dúvida. Se surgir alguma área que você está com dúvida se está no núcleo comum ou está na técnica, não se preocupe. Pode criar lá uma terceira, uma pergunta 2.5, entendeu? Sei lá, áreas que eu não defini ainda. E aí, quando você conversar comigo e com a professora, se a gente não souber, a gente vai perguntar, entendeu? Mas eu acredito... ajuda você a definir. Isso. Eu acredito que essa questão aqui de sociopedagógica, eu posso estar enganado, a professora, de repente, pode colocar o ponto de vista dela. Eu acho que não seria nenhuma área do núcleo comum e também não seria da área técnica, seria uma área das ciências humanas, né, por exemplo. Uma área mais aplicada, não sei, é difícil. A gente pensa, tá, Giovana? Você coloca lá em uma parte, né, põe separado, e aí a gente pensa, dependendo vamos supor que você vai precisar do auxílio da psicóloga, mas tem a ver mais com questões, tem a ver propriamente com questão de saúde. Aí pode estar dentro da disciplina de biologia, ou pode estar dentro da disciplina, pensando disciplinarmente, né, na caixinha das disciplinas, que aí a coisa fica tão integrada, como é o caso de vocês, que ela já está fora da caixinha da disciplina, né? Que é muito legal mesmo. Gostei de ver aparecer aí outras coisas, além do jogo das disciplinas, com que a gente está mais acostumado, né? Isso, legal. E aí a gente vai resolvendo, tá, Giovana? Coloca lá e a gente te ajuda a resolver. Caroline colocou só um do grupo, tem que publicar no fórum. Melhor que todos participem, né? É legal que vocês vão se organizando. Olha, de repente hoje, pense assim, você pensou nos próximos passos, você pensou já um insight, mas de repente um colega do grupo, que isso pode estar acontecendo, está atarefado com trabalho em casa, que a gente sabe que muitos de vocês estão enrolados com isso, ou de repente você nesse processo, e infelizmente você está tendo que ir trabalhar, está tendo que deixar o estudo um pouco de lado para ir trabalhar, e você não está nesse momento, a gente entende isso, mas é legal que de repente essa pessoa em algum momento, né, até o próximo encontro, ela entre e veja lá e faça uma contribuição. Esse fórum, ele pode ser à noite, pessoal, ele pode ser feito, então é legal que pelo menos tenha no mínimo a interação de um colega de cada do grupo no fórum, tá? A gente vai tentar sempre buscar que vocês tenham essa questão. Porque senão, o que acontece? Aí fica um monólogo, né, professora? Não falei errado? Não, é isso mesmo. Né? É interessante, tá, Caroline, é que, de repente, a cada semana alguém faça um registro, e aí todo mundo confere, porque às vezes o colega faz um registro, esquece de mencionar algum detalhe, o outro vai lá e acrescenta, tá? Isso, então, o ideal é que todo mundo participe em algum momento. Não precisa ser toda semana, os 4, 5 do grupo vão lá e escrevem alguma coisa. E aí vai ficando aquela coisa meio jogralzinho, né? Cada um escreve uma frase e vira aquele negócio complicado. Mas se vocês... O ideal é que haja essa interação, inclusive, entre vocês do grupo. Aproveitem o fórum para deixar perguntas, né? Para discutir alguma coisa entre vocês, tá? É possível, a função do fórum é essa. Né? Exatamente. Eu vi aqui Ana Laura, quer conversar conosco depois da aula. Tá, sem problema, Ana Laura. Fica aí, então. Joab, eu vou colocar lá no Moodle agora o arquivo editável, tá? Eu vou colocar lá em material, na aba slide. Que achou já. Achou? Então, não preciso mais colocar o editável. Tá. Apesar também que é só pegar o PDF lá e já era. Tá. Ok, beleza, ok, tá. Então, se estão todos em ok, eu acho que então, se a professora não tiver nada mais para acrescentar, eu me dou por contente aqui, a gente encerra e fala com os grupos aí que estão com alguma dificuldade e querem falar, e os outros a gente pode liberar.
Professora, podemos fazer assim, então? Podemos sim. Tá. Então, pessoal, eu vou encerrar aqui a gravação, tá? E aí, muito obrigado aí pela presença de vocês. A gente fica, então, aqui no aguardo do nosso próximo encontro, tá? E essas percepções de vocês lá no fórum, tá? Então, muito obrigado. Tenham um ótimo dia aí, tá? E vejo todos vocês lá no próximo encontro. Quem quer falar com a gente aqui sobre o projeto, fica na sala aqui ainda, que eu só vou parar a gravação, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Boa semana para vocês. Até a próxima.